Tempo, tempo, tempo. Há um fator mais difícil do que o tempo? Receber uma promessa e simplesmente não saber quando essa promessa de fato se cumprirá. E se apegar apenas à certeza de que ela se cumprirá. E resistir do momento em que a promessa foi recebida até o momento em que ela de fato se cumpre. Todo esse tempo, resistir ao fator tempo. Realmente não é algo fácil, é uma tarefa desafiadora. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu quero te convidar para permanecer comigo aqui nesse vídeo para que juntos nós possamos fortalecer um pouquinho mais a nossa fé enquanto enfrentamos o tão desafiador fator tempo. E aí, sedentos e aí, sedentas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Kailin Lizardi, para você que está chegando agora. Eu sou apenas mais uma mulher comum, como eu sempre gosto de falar aqui nos meus vídeos. Cristã, esposa, mãe, sedenta por mais de Deus e que busca outros cristãos, outras cristãs que também são sedentos por mais de Deus, para que nós possamos juntos remar nesse barco. Então eu te convido a permanecer comigo aqui nesse vídeo e que a palavra de hoje, assim como o meu coração, a minha fé, possa também fortalecer o seu coração e a sua fé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo devocional aqui do canal. Bom, pessoal, e o tema de hoje é o fator tempo. Eu não sei se você sabe o que eu tô falando, mas eu creio que se você tem caminhado com Cristo lado a lado com Ele, você já deve ter uma noção do que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Daquilo que o Senhor vai nos trazer dentro da sua palavra. E através dos textos que nós iremos citar aqui hoje, eu creio que, assim como a minha fé foi fortalecida no momento em que o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração e me fez viver experiências que me inspiraram a meditar nela, eu creio que também a fé de você que está aí do outro lado, juntamente comigo aqui, meditando nessa palavra, também será fortalecida. Amém? A verdade é que o fator tempo, eu diria que ele é um dos fatores mais desafiadores que nós podemos enfrentar durante a nossa jornada. Resistir ao tempo, aprender a esperar, aprender a confiar, é um processo. E é um processo que não é tão simples. Nós precisamos, durante esse processo, nos desprender de algumas coisas, abrir mão de alguns achismos, abrir mão de muitos eus, né, que antes gritavam dentro da gente para que a gente aprenda a enfrentar esse fator. Mas a verdade é que você recebeu uma promessa. O Senhor olhar para você e dizer algo ao seu respeito, algo que Ele irá fazer em você ou através de você. E para te preparar para que no momento em que a promessa se cumprir, você esteja pronto, primeiro Ele vai te provar nesse fator. E a verdade é que só aqueles que verdadeiramente buscam estar enraizados no Pai conseguem sobreviver a Ele. E não é à toa que nós vemos muitos no decorrer da nossa caminhada retrocedendo, abrindo mão, desistindo, porque de fato é desafiador mesmo, né? Mas a verdade é que quando nós enfrentamos Ele, nós vemos que é possível quando estamos enraizados na videira verdadeira, quando estamos encoligados a ela, porque é dela que vem a nossa fonte de nutrientes, é ela que nos fortalece, é ela que nos revigora. E sem que nós estejamos nesse lugar, jamais seria possível que nós conseguíssemos superar esse fator.
E numa era onde o imediatismo virou uma condição de vida, uma era onde nós queremos tudo muito rápido, né? Onde nós evitamos gastar tempo em coisas que para nós não valem muito a pena. Numa era onde nós não temos tanta paciência mais para muitas coisas, né? Vídeos longos, ler um livro, essas coisas que antes nós apreciávamos, hoje está cada vez mais difícil de se ver. Numa era onde tudo acontece muito rápido, onde nós queremos que tudo aconteça muito rápido. O nosso nível de paciência, de tolerância à espera diminuiu quase a zero. Então, enfrentar esse fator em épocas como essa se torna uma tarefa ainda mais difícil. Mas a verdade é que quando nós nos damos conta que, sem suportar o fator tempo, nós jamais conseguiremos chegar lá, é que nós entendemos que precisamos fazer mais alguns esforços se nós quisermos alcançar aquilo que o Pai nos prometeu, aquilo que o nosso coração almeja tanto nele. E a verdade é que com Deus, o imediatismo, ele não funciona. Com Deus, o nosso tempo, ele não funciona. Porque o tempo que domina, quando se trata dele, quando se trata das promessas dele, é o tempo dele. E somos nós quem temos que nos submeter ao tempo dele, e não ao inverso. E quando nós entendemos isso, é quando nós começamos a crescer durante esse processo, é quando nós começamos a entender que sim, é possível enfrentar o fator tempo. Mas para isso nós precisamos buscar os nutrientes espirituais que precisamos para tal caminhada, naquele que é o único que os possui, que é o único que tem os alimentos necessários para nos nutrir espiritualmente, enquanto nós enfrentamos o fator tempo. E a verdade é que é uma coisa tão louca, é como se o Senhor olhasse para nós e dissesse assim: olha, eu preciso que vocês enfrentem, né, algumas fases de preparo. Porque para que vocês desfrutem daquilo que eu preparei para vocês aqui, vocês vão precisar chegar aqui. E até chegar, todo esse trajeto aqui, ele está recheado de níveis e fases. Que conforme você vai avançando um pouquinho de cada vez e crescendo em mim, na minha palavra, naquilo que eu os tenho designado, é que vocês vão alcançando. Até chegar o momento em que vocês estarão preparados para desfrutar daquilo que eu prometi, que está aqui em cima. E é uma coisa tão louca que, se você parar para observar, muitas promessas, apesar de, para nós, o fator tempo ter sido tão difícil, apesar de para nós, muitas vezes, o fator tempo ter sido demorado, muitas vezes, quando nos vemos preparados, acontece assim. E nós olhamos e vemos, nossa, mas eu passei por esse processo todinho e tudo de repente aconteceu tão rápido, né? É como se o Senhor estivesse nos dizendo assim: eu só preciso que vocês estejam preparados. No momento em que eu ver que você está preparado, nada mais vai bloquear, nada mais vai impedir de você desfrutar daquilo que eu te prometi. E foi assim que aconteceu, por exemplo, com Sara e Abraão. Eles desejavam ter filhos e Sara era estéril. Essa história você já deve estar cansada de ouvir, né? Não vou aqui me ater muito a ela. Mas o fato é que o Senhor prometeu um filho para eles. E passaram-se em média de 25 anos de espera. Eles já estavam idosos
Abraão já tinha 99 anos quando Isaac nasceu. E 25 anos de espera. No finalzinho aqui da espera, em um ano, menos de um ano, eles estavam com o filho deles na mão. Olha o tempo de espera em comparação com o tempinho que levou para a promessa se cumprir. Então, muitas vezes o Senhor faz isso com a gente, sabe? Ele nos permite passar por alguns processos que envolvem o fator tempo, para que a nossa fé ela se alicerce, para que nós sejamos fortalecidos de fato, para que quando nós alcancemos a promessa, nós não a percamos, nós não abramos mão dela, nós não a vendamos por coisas sem valor, por coisas banais, como fez Esaú, que abriu mão do seu direito de primogenitura por um prato de comida. Então, muitas vezes o Senhor nos submete para que nós entendamos a real importância do que é a promessa, do que é viver a promessa, que nós saibamos chegar lá e quando chegar lá nós saibamos, tenhamos estrutura para agarrar essa promessa e não soltar por nada. Ainda que as ofertas sejam boas, ainda que as ofertas sejam tentadoras, quando nós enfrentamos o fator tempo, nós não abrimos mão dela por nada. Então a espera, ela te prepara. A espera, ela vai te preparar. Mas a promessa se cumprirá quando você menos esperar. A promessa se cumprirá muito rápido. Porque agora que você enfrentou o fator tempo, você entendeu onde de fato deve estar o teu coração, onde de fato o teu foco deve estar fixado. No autor e consumador da tua fé. E quando você aprende esse princípio, você pode enfrentar o fator tempo que for. Você não vai se perder no meio dele. Você vai enfrentar ele e você vai chegar lá. Então, o que acontece é que muitas vezes, durante o tempo em que nós enfrentamos e passamos por esses processos que requerem tempo, durante esse período em que nós precisamos enfrentar o fator tempo, aquele que nós não gostamos muito, na verdade, né? O Senhor vai permitir que nós estejamos em lugares ou façamos coisas que muitas vezes não nos chamou para aquilo, ou que não condiz com aquilo que Ele nos preparou no futuro, mas que Ele permite que nós estejamos ali para que por um tempo nós sejamos preparados e que nós aprendamos algumas coisas, né? Você não é aquele lugar, você não é aquela profissão, você não é aquilo, você sabe porque o Pai já te falou, mas você precisa estar ali durante esse período em que o Senhor te prepara para que você possa chegar até o momento em que esteja completamente preparado para desfrutar daquilo que de fato Ele te chamou para ser, para aquilo que de fato Ele te chamou para fazer. Então, quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, nós vemos que durante os 33 anos em que Jesus viveu aqui nessa terra, o ministério ativo dele de fato, onde ele começou a operar milagres, onde ele começou a pregar as palavras que seu pai havia lhe ordenado, o período foi de apenas 3 anos. Ou seja, 30 anos ele passou em anonimato. 30 anos ele passou ali convivendo em família, crescendo ao lado da sua mãe, ao lado do seu pai, aprendendo o ofício do seu pai.
Então, por muitos anos, Jesus ele estava carpinteiro, mas ele não era carpinteiro. O pai não o havia designado para ser carpinteiro, mas ele estava carpinteiro durante o tempo em que ele precisava permanecer no anonimato. Então o pai o enviou para que através dele a humanidade fosse salva. Para que através dele nós tivéssemos a oportunidade de conhecer ao Pai, de ter acesso à vida eterna. Foi para isso que o Pai o chamou, foi para isso que o Pai o enviou, foi para isso que o Pai o preparou. E esse tempo de preparo, onde ele enfrentou o fator tempo, ele estava o quê? Exercendo uma função para o qual ele não foi chamado, mas que ele precisava estar ali durante o tempo em que ele era preparado espiritualmente para enfrentar o seu ministério posteriormente. Então, muitas vezes é exatamente isso que o Senhor faz conosco também. Durante o tempo de preparo, ele permite que você enfrente situações, que você esteja em lugares, que você lide com pessoas que muitas vezes não foi para estar ali que o Senhor te chamou, mas que é necessário que você esteja ali durante o tempo em que Ele te prepara, durante o período em que você precisa enfrentar e resistir firmemente ao fator tempo. Davi, ele foi ungido rei ainda jovem. E apenas anos depois, já na fase adulta, foi que ele de fato foi eleito, foi nomeado rei de Israel. Foram anos sendo preparado, foram anos enfrentando o fator tempo. E quando nós paramos para observar, nós vemos que a sabedoria do nosso Deus ela é indiscutível, não é verdade? Porque já pensou? Uma criança reinando o povo de Israel? Uma criança reinando, uma criança governando o povo? Provavelmente seria um trágico, né? Era necessário que ele amadurecesse, crescesse, se preparasse, né, aprendesse algumas coisas com o próprio Deus, para que então ele estivesse preparado para governar aquele povo. Então o fator tempo foi necessário ser enfrentado por Davi, para que ele então pudesse se tornar rei de Israel de fato. Então ele recebeu a promessa, mas ele precisou perseverar e resistir até o fim durante o enfrentamento do fator tempo, para que de fato ele recebesse o cumprimento da promessa, que era de que seria o novo rei de Israel. Então era necessário que ele fosse preparado por Deus durante esse fator tempo. Porque a imaturidade nos faz tomar decisões precipitadas. A verdade é que o fator tempo é usado por Deus para nos forjar, nos preparar, nos trabalhar, nos amadurecer, nos fazer crescer. Recebemos crianças a promessa e tomamos posse quando já maduros. Porque sem a maturidade não tem como a promessa ser preservada. Não tem como o cumprimento da promessa se concretizar sem que antes estejamos maduros o suficiente para ela. Então, quando não enfrentamos esse fator tempo, acabamos muitas vezes não dando frutos quando deveríamos dar. E isso nos gera alguns constrangimentos quando falamos do mundo espiritual. Nós podemos, por exemplo, citar o momento em que Jesus se aproxima daquela figueira e procura frutos e não encontra. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Você já parou para pensar nisso? Jesus amaldiçoou aquela figueira exatamente porque ela tinha folhas.
Então, quando ele avista a figueira e vê que ela tem folhas, ele vai até ela em busca de um fruto. Porque se ela tinha folhas, consequentemente, ela deveria ter frutos. Então, Jesus amaldiçoou ela porque ela aparentava ter frutos, mas não tinha. Ela tinha beleza, mas não tinha frutos. Então, é isso que pular etapas faz com a gente. Nos faz não estar preparados, nos faz não dar frutos, nos faz parecer que tem frutos. Mas quando olhamos e examinamos de fato, procuramos os frutos, nós não encontramos. Porque o fator tempo, ele não foi enfrentado devidamente, ele não foi enfrentado como deveria. E a verdade é que nós não podemos burlar isso. A verdade é que nós não podemos fugir disso. A verdade é que não há para onde correr mesmo. Só conseguiremos alcançar aquilo que o Pai nos prometeu se nós percorrermos todas as etapas necessárias. E o fator tempo é uma delas. Porque é durante esse processo que nós de fato conhecemos o Deus ao qual nós piamente dizemos servir. É durante o tempo em que enfrentamos o fator tempo e resistimos que nós vivemos experiências com Deus, com o nosso Abba, com o nosso Pai. E pouco a pouco, vamos conhecendo a essência dele. Quem de fato ele é, e nos conhecendo também, porque ele nos faz sermos conhecidos por nós mesmos. E muitas vezes durante esse processo, nós tomamos conhecimento em nós de coisas que nós nem tínhamos nos dado conta que existiam. Mas que ele nos permite compreender. Porque esse processo é onde esse amadurecimento acontece. José, aquele que nós conhecemos tão bem, também teve que passar, que enfrentar o fator tempo. Ele foi vendido, como a gente já sabe, foi vendido, escravizado, foi preso injustamente, foi caluniado, né? E foram anos desde o momento em que José teve aquele sonho, em que o Senhor o deu de que ele, né, reinaria, de que ele seria maior dentre os seus irmãos, até o momento em que ele de fato se torna governador do Egito, até o momento em que de fato aquele sonho, aquela promessa de Deus feita através de um sonho se cumpriria. Então, são anos enfrentando o fator tempo. Durante esse período, José passou por muitas coisas, né? Por muitas injustiças, mas a Bíblia diz que ao final de tudo a promessa se cumpre, o favor do Senhor é com José durante todo o momento em que ele precisou ser preparado para então estar devidamente capacitado para se tornar governador do Egito. O fator tempo é necessário para que Deus possa nos preparar. E porque José entendeu isso, ele chegou lá e alcançou o cumprimento da promessa de Deus para a vida dele. O fator tempo foi necessário para que, enfim, a terra prometida fosse de fato avistada com os olhos e deixasse de ser uma promessa para ser uma concretização da mesma. E depois de citar tantos exemplos que foram citados aqui, né? Eu me pergunto, se todos eles tiveram que esperar e tantos outros que eu poderia estar trazendo aqui para você, citando para você, né? Tantos outros que nós poderíamos estar citando, todos eles tiveram que passar pelo fator tempo. Por que nós queremos que as coisas aconteçam como em um passe de mágica? Por que nós ficamos quebrando a cabeça, resistindo à espera, resistindo ao tempo da espera?
Por que nós resistimos tanto? Eu não estou dizendo que é fácil, porque nós sabemos que essa natureza precisa ser combatida constantemente. E isso não é tarefa fácil mesmo. Mas eu falo das vezes em que nós teimamos em não aceitar esse fato, sabe? Porque uma coisa é você aceitar esse fato e tentar se trabalhar para conseguir passar por ele, para conseguir chegar lá. E outra coisa é você simplesmente não aceitar e ficar lutando contra algo que é um fato, que não tem como mudar, que não tem como ser evitado, sabe? É como aquele ditado, dá murro em ponto de faca, né? Então, a verdade é que o imediatismo, ele toma conta da gente e a gente muitas vezes perde tanto tempo que a gente poderia estar gastando, investindo em ganhar tempo, enquanto enfrentamos o fator tempo. Então, o tempo que você gasta tentando evitar o fator tempo, você poderia estar investindo para enfrentar o fator tempo e chegar mais rápido ao cumprimento da promessa daquilo que Deus já te falou, já colocou no teu coração. Então, se nós pararmos para pensar um pouquinho, é muito mais inteligente, né, usar a nosso favor do que resistir e fazer com que aquilo que poderia ser mais curto seja mais longo. Porque quanto mais nós resistimos, mais esse tempo vai ser longo, mais vai demorar para a gente chegar lá, mais vai demorar para a gente amadurecer, mais vai demorar para a gente crescer, mais vai demorar para a gente alcançar o cumprimento da promessa. Então espere, enfrente o fator tempo devidamente como tem que ser, não queira pular etapas, não queira dar frutos antes da hora. Você florescerá no devido tempo. E não haverá limites. Porque o Deus ao qual nós servimos, o Deus que nos prometeu, o nosso Pai, o nosso Abba, não possui limites. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a natureza, quando nós olhamos para a águia, nós vemos ali que em um determinado momento da sua vida, a águia ela passa por uma fase, por um período de tempo doloroso. Ela precisa voar para um lugar alto, isolada, e ali ela passa muito tempo, né? Passando por um processo doloroso, em que ela arranca o seu bico, ela tem que arrancar as suas unhas, ela tem que arrancar todas as suas penas. Imagina o quanto isso não deve doer, o quanto isso não deve ser doloroso. Mas ela sabe que aquilo é necessário para que ela consiga rejuvenescer ainda mais e viver por muitos mais anos e voar muito mais alto após isso. Ela sabe que aquele tempo é essencial, que aquele tempo é necessário para que ela viva mais, para que ela viva melhor, para que ela rejuvenesça. E ela não tem como evitar, e ela não tem como fugir desse processo. E aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz assim: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Você já viu alguém correr e não se cansar? É o que acontece quando nós lançamos a nossa confiança no Senhor no período em que nós enfrentamos o fator tempo. Ele nos renova como a águia, para que posteriormente possamos voar ainda mais alto, como ele falou aqui, voam alto como águias. Em Isaías 33, versículo 2 diz: mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos em Ti. Sê nosso braço forte a cada dia, nossa salvação em tempos de angústia. O fator tempo muitas vezes é angustiante, mas é do Senhor que vem o nosso socorro. Ele é a nossa salvação e Ele nos rejuvenesce. Ele nos revigora durante o período em que enfrentamos o fator tempo.
Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9 diz: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam algumas. Muitas vezes nós pensamos tanto isso, né? Nossa, o Senhor está demorando. Será que o Senhor ainda vai cumprir? Será que o Senhor se esqueceu? Será que o Senhor ainda se lembra de mim? Faz tanto tempo que o Senhor falou, tantos anos que o Senhor falou. Eu acho que o Senhor não vai fazer mais não. O que o Senhor fizer já tá bom, se o Senhor fizer só isso aqui já tá bom. Porque quando nós enfrentamos ao fator tempo, quando nós estamos durante esse processo, a verdade é que nós tendemos muitas vezes a desfalecer e a diminuir a nossa perspectiva, a nossa expectativa do cumprimento da promessa. Nós começamos na êxtase, né, animados, com aquela força toda, e do meio pro fim a gente vai esmorecendo, murchando. Se o Senhor já fizer isso aqui já tá bom, né? E aí a nossa expectativa ela vai diminuindo. Nós temos essa tendência, né? Mas aqui ele está nos dizendo que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, ainda que para o nosso tempo pareça. Ele não demora, porque ele tem o tempo dele de fazer as coisas, e é ele quem determina o tempo de todas as coisas, e vale a pena esperar pelo tempo dele. E continuando, diz assim: pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Romanos 5, versículo 3 e 4 diz: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança possui caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Durante o período em que enfrentamos o fator tempo, que a nossa perseverança ela é gerada, ela é fortalecida, ela é amadurecida. Nós aprendemos a esperar nesse período. Nós aprendemos a perseverar, nós aprendemos a sermos mais resistentes ao tempo de espera, sabe? Nós aprendemos a manter a nossa fé firmada nele. Passem dias, passem meses, passem anos. Ora estamos tristes, ora estamos... E assim o Senhor ele vai nos fortalecendo, nos renovando, nos revigorando. Até que chega o momento em que estamos preparados para desfrutar daquilo que tanto sonhamos por tanto tempo. E em Tiago 5, versículo 7 e 8 diz: por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera, com grande expectativa. Grande expectativa. Espere a promessa com grande expectativa. Ainda que isso muitas vezes seja difícil, esforce-se, lance aos pés do Senhor. Espere a promessa com grande expectativa, porque vale a pena. Vale a pena perseverar. Vale a pena colocar as nossas expectativas naquele que nos entregou a promessa. E continuando, nos diz: aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aqui ele nos fala para esperarmos pacientemente pela vinda do Senhor. E a vinda do Senhor é uma promessa que ele nos fez, assim como tantas outras que ele nos faz no nosso dia a dia, na nossa vida. E assim como devemos esperar com grande expectativa o retorno do nosso Pai, esperemos também com grande expectativa o cumprimento daquilo que ele nos prometeu, de tantas outras coisas que ele nos prometeu, pois ele é digno da nossa confiança. Precisamos depositar a nossa confiança naquele que nos chamou. Precisamos acreditar que, independente do tempo, ele cumprirá aquilo que ele prometeu. E ainda que muitas vezes seja difícil enfrentar o fato tempo, ainda que muitas vezes a nossa fé queira desfalecer durante esse processo, vale a pena lutar, vale a pena perseverar, vale a pena depositar nele a nossa confiança. Respeite seu processo, não pule etapas. O fator tempo não tem como ser evitado. Entenda isso quanto antes, porque o quanto antes você entender, mais tempo você irá ganhar durante esse processo. Ele é necessário, ele é
essencial, indispensável. Não tem como não passar por ele. Você passa por ele, você amadurece, você cresce, você fica preparado para desfrutar da promessa daquilo que o Pai te entregou. Sem maturidade, o cumprimento da promessa não se sustenta. Sem maturidade, ela não pode ser obtida. E essa maturidade só pode ser obtida quando nós enfrentamos o fator tempo. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero te agradecer por estar comigo em mais esse vídeo. Eu espero grandemente que o Senhor fortaleça o seu coração com essa palavra. Te peço desculpas por me prolongar por tanto tempo. Não imaginei que eu fosse me prolongar por tanto tempo, mas enfim, é isso, né? Eu creio que o Senhor sabe todas as coisas e que essa palavra possa fortalecer o seu coração. E eu quero te pedir de coração aqui, se essa palavra te ajudou de alguma forma, né? Que você possa fazer aquele pequeno favor de deixar o seu like, isso ajuda muito. Pensa que se essa palavra te ajudou de alguma maneira, ela também pode ajudar outra pessoa que esteja precisando também ter sua fé fortalecida durante a sua jornada. E o seu like faz com que mais e mais pessoas tenham acesso a essa palavra. Então, se você puder, deixe seu like, se inscreve no canal e muito obrigada por entrar nesse barco e remar junto. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua jornada. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o seu processo durante o período em que você tem precisado enfrentar o fator tempo. Seja abençoado, tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Muito obrigada.